Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por mais uma oportunidade de louvarmos o Teu nome, de exaltarmos quão grande amor o Senhor tem por nós, Pai. Hoje, no Dia dos Pais, estamos aqui para exaltar o maior Pai, o melhor Pai de todos, o Pai eterno, mas também refletirmos como homens, como pais, o nosso grande chamado da paternidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a refletirmos juntos. Que Teu Espírito nos mova, nos transforme, nos quebrante. Que a Tua graça, Pai, que assim como foi cantada aqui, é melhor do que a vida, ela seja aquela que nos direcione, nos alimente e nos transforme. Não é a força do nosso braço, nós não confiamos nela, mas é a Tua graça que nos transforma. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, podemos sentar, irmãos. Nossa mensagem hoje, como eu falei, ela vai sair da série de Apocalipse. E a mensagem, ela tem como título, Está tudo errado. E a paternidade como Deus quis. Pensar um pouquinho nisso. A paternidade, ela é importante. Os pais são dispensáveis na criação dos filhos, formação do ser humano. Fazendo algumas pesquisas, identifiquei alguns resultados, de algumas pesquisas que foram feitas nessa área. Uma matéria da Folha de São Paulo, do ano de 98, divulgou um importante estudo feito nos Estados Unidos. Diz o seguinte: a ausência da figura paterna na formação das crianças vem sendo apontado nos Estados Unidos como um dos fatores determinantes dos dois maiores problemas sociais do país: criminalidade e pobreza. Do aumento da delinquência juvenil e da gravidez na adolescência, até o mau desempenho acadêmico das crianças. Muitas delas criadas apenas pela mãe. Os dados foram coletados pelo Departamento de Saúde do governo norte-americano durante 2 anos, com encontros feitos por sociólogos, psicólogos, advogados, assistentes sociais especializados em família e vários outros grupos de pesquisa. Segundo James Levine, diretor da Fatherhood Project de Nova York e consultor do governo norte-americano, a ausência paterna é parcialmente responsável por todos os problemas descritos acima. Ele falou parcialmente responsável porque eu não posso generalizar, mas a sua grande maioria, a tendência é por causa disso. Psicólogos, neurologistas e sociólogos mostraram que pai e mãe têm papéis muito diferentes na formação da criança, desde os primeiros anos de vida. Por isso, ambos são indispensáveis na formação do caráter. As mães, elas têm a tendência a falar mais com os bebês, enquanto os pais preferem brincar. Essa brincadeira meio grosseirona é fundamental para a criança aprender a controlar seus instintos agressivos. Também ajuda muito nas questões de socialização, afirma o Levine, que é o pesquisador. Uma outra matéria, se você disser assim, isso é coisa lá dos Estados Unidos, e aqui? A revista O Tempo, de Belo Horizonte, em 2010, escreveu o seguinte: levantamento feito no Centro Socioeducativo Santa Clara, a pedido de O Tempo, aponta que 45% dos 55 jovens internados no local foram abandonados pelo pai, quando eram crianças. Ou seja, alguns têm pai presente, mas ausente, vamos dizer assim. Outros têm pais que se envolvem no crime. Outros, mas mesmo assim têm a figura paterna. Mas especificamente, um pouco menos da metade desses jovens realmente foram abandonados pelo pai. Não sabem quem é o pai, não tem nada de conhecimento a respeito de quem seria o pai. Segundo a Secretaria do Estado, o índice sobe para 69 após o envolvimento do filho no primeiro delito. Ou seja, pais que abandonam os filhos quando o filho comete o primeiro delito
aumenta esse abandono para 69% dos jovens que estão Ou seja, 69% desses jovens têm pais que já estavam ausentes fisicamente ou ausentes no sentido da disciplina e da orientação dos filhos. É um índice muito grande. A cada 10, 7 se tornam criminosos. Então isso é uma coisa muito, muito forte. A amostragem reflete a realidade de 28 centros de recuperação existentes no estado. Ou seja, é geral isso. A ausência do pai em casa, analisa o sociólogo e professor da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, Luiz Sapori, aumenta o fator de risco para que o jovem cometa um ato infracional. Isso contribui para que o jovem tenha mais acesso à subcultura da rua, pois diante dessa situação, a mãe precisa acumular também a função de sustentar a casa. E por isso, se ausenta da criação do filho. Afirma. Ou seja, a mãe fica sobrecarregada, corre atrás para sustentar o filho, então a criança fica entregue a ninguém. Ou seja, à rua e aos amigos. Agora, diante desse número, que é óbvio que se você for parar para analisar, vá no presídio e pergunta ao quem está lá envolvido no crime a relação que ele teve com o pai. Você vai ver que na sua maioria não teve relação alguma ou teve uma relação violenta com a figura do pai, do homem. E aí, para a gente poder então perceber que isso é uma situação que a própria Escritura já afirma que a consequência seria essa, vamos então olhar biblicamente quais são os fatores que Deus já apontava para essa realidade. Vamos então pensar na criação da paternidade. E para isso a gente vai entender como é que o processo da paternidade ocorre na criação de Deus. Para que a gente possa então refletir em nós homens como pais e também como sociedade. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Para quem participa das reuniões de casais, para quem faz curso de noivos, para quem já fez curso de pais aqui na igreja, para quem acompanha os estudos que eu dou para casais, sabe isso aqui quase que decorado. Mas o apóstolo Paulo, numa determinada epístola, ele diz assim: para mim, não é ruim repetir as mesmas coisas, mas é segurança para vocês. Paulo, ele afirma isso, né? Eu só parafraseei aqui, que eu esqueci como é que o verso está escrito, mas paráfrase, a ideia é essa. Então, essa repetição, é necessário que você confirme em seu coração aquilo que a palavra de Deus está falando. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, nós vemos então a criação do homem e da mulher. Vamos lá, verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro ponto, esse capítulo 1 de Gênesis, a palavra Deus no hebraico é Elohim. Elohim é Deus no plural, certo? É o nome de Deus no plural. Quando então o verso 26 ele fala façamos, é porque o Pai, o Filho e o Espírito estão dialogando no processo de criação do homem, do ser humano, certo? Então, quando ele diz façamos o homem imagem e semelhança, isso significa dizer que o ser humano ele tem em si aspectos do ser que refletem o ser de Deus. Se você olhar para uma estátua, a estátua tem a imagem de alguém, mas não é aquele alguém, é a imagem apenas, feita com outro material. Se eu olhar para a imagem de Claudemir, não é Claudemir, mas é a imagem dele. Se você olhar para o ser humano, não é Deus, mas é a imagem de Deus. Significando que nós temos em nós atributos, características do nosso ser, que refletem a pessoa de Deus. Características como criatividade, emoções, raciocínio, espiritualidade, várias outras características que refletem o ser de Deus. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal foi criado dessa forma. Por isso que nós não somos apenas animais mais evoluídos, ou macacos que evoluíram, não, ou que veio de um ser parecido, não. Nós fomos criados dessa forma, imagem e semelhança de Deus. E temos nessa identidade uma missão, a missão de dominar o resto da criação. Porque nós somos superiores nessa criação.
Por isso que ele diz, tenha ele domínio. E aí vai dando uma lista de seres sobre os quais nós então dominamos. O verso 27 então nos afirma mais uma vez. Assim, Deus, Elohim, criou o ser humano à sua imagem, refletindo o ser de Deus. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Significando dizer então que o homem, na sua singularidade, na sua masculinidade, como indivíduo homem, ele reflete aspectos do ser de Deus na sua masculinidade. A mulher, como na sua singularidade, como feminina, reflete aspectos do ser de Deus na sua feminilidade. Ou seja, um homem masculino reflete aspectos da imagem de Deus ao ser homem. Uma mulher feminina reflete aspectos do ser de Deus ao ser mulher. Um homem feminino não reflete a imagem de Deus. Uma mulher masculina não reflete a imagem de Deus. Certo? No entanto, homem e mulher, como seres humanos, igualmente refletem a imagem de Deus, sendo igualmente importantes e um não sendo maior nem melhor do que o outro. Por isso, ambos têm a mesma importância. Se a mulher desvaloriza o homem por ser homem, ela está errada. Se o homem desvaloriza a mulher por ser mulher, ele também está errado. Porque ambos possuem o mesmo valor para Deus. Ok? O verso 28, então, mostra uma outra missão dada a esses seres, que se manifestam em dois, homem e mulher. Esse ser humano, então, que se manifesta em dois seres, masculino e feminino, recebem uma missão de complementar. E essa missão, no verso 28, diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, ou seja, tenham fecundidade, capacidade de engravidar, de gerar nova vida. Multipliquem-se, objetivando então que cópias sejam feitas daquele ser humano e a criação seja procriada em imagens de Deus. Encham a terra, ou seja, espalhando essa imagem por todos os locais que o planeta assim tivesse, para quê? E sujeitem-na, para por meio da masculinidade e feminilidade eles possam sujeitar a criação ao domínio humano, para a bênção de todos aqueles que estão se relacionando nessa criação. Ok? É aqui que nós vemos então, que quando Deus, aqui nós vimos a identidade do ser humano, a função do ser humano, de que maneira esse ser humano se multiplica. Nós agora vamos ver então a identidade masculina. Porque no capítulo 2, Deus vai detalhar como foi criado o homem e como foi criado a mulher. Quando nós então olhamos para a criação de Adão, Gênesis capítulo 2, verso 15, nós vemos então o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem, e aqui é Adão, tomou Adão e o colocou no jardim do Éden, aquele jardim que Deus havia plantado, colocou Adão lá. Para quê? O verso diz, para o cultivar e guardar. Duas missões então são entregues a Adão: cultivar, guardar. Cultivar significa trabalhar, servir, ou seja, obter da criação os meios, a matéria-prima necessária para desenvolver o planeta, para fazer a terra prosperar por meio do trabalho. E por meio do trabalho, servir a si, à família e ao próximo. Tudo isso movido pela glória da bondade de Deus. O muito bom de Deus. Então foi dado essa responsabilidade para Adão. Por isso, meu querido homem, você é uma máquina de trabalho. As mulheres, elas, uma vez por mês, muitas vezes ficam impossibilitadas de trabalhar por questões
que as mulheres sabem qual é. Ou vão até trabalhar, mas vão trabalhar com dores, com dificuldade, muitas vezes dizendo, meu Deus, que eu tenho que sair para trabalhar, como eu queria estar em casa. Não que em casa ela não vá trabalhar, mas sentindo dor é muito melhor você ficar em casa. Mas nós homens somos uma máquina, sem graça, cheia de músculo, com estrutura física própria para ser uma máquina de trabalho de janeiro a janeiro, de manhã a manhã, de segunda a segunda. Nós fomos criados para isso, certo? Com força, com habilidades, com o corpo, para a execução do trabalho. Não tem desculpa nenhuma para me dizer, não, eu tô menstruado, eu não vou trabalhar hoje. Não. Você tem que trabalhar. Porque não tem alguma outra coisa que vai tirar você disso. Outra missão, guardar. Guardar significa, por exemplo, se eu chegar para você e disser, eu vou te dar R$1.000, eu quero que você cultive e guarde esses R$1.000. O que é que você vai fazer? Você vai pegar os R$1.000 e você vai investir em um local seguro, para fazer render, porque você quer cultivar, você quer fazer aquilo prosperar. Mas você vai também colocar no lugar seguro que você fique de olho, sabendo que dali você vai poder obter. Porque quando eu chegar e disser para você, me devolva o meu dinheiro, eu quero que no mínimo você me devolva R$1.000. Afinal de contas você guardou. Mas não só isso, você cultivou também. Então quando eu voltar você vai me dar R$3.000, porque a coisa rendeu. Então a missão de guardar significa manter protegido. Mas a missão de cultivar significa manter protegido, prosperando, crescendo, desenvolvendo. Então nós, homens, recebemos essa missão. E aí você pode dizer, mas beleza, guardar de quê? De ladrão? Só tinha Adão, quem é que ia roubar? Alienígenas? Não existe. Já sei. Monstros marinhos? Também não. Monstro do pântano? Também não. Guardar de quê? O texto continua nos dizendo, verso 16, emenda. O Senhor Deus ordenou ao homem, Adão. A mulher ainda não havia sido criada aqui, certo? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Ou seja, Adão, é o seguinte, está vendo tudo isso aqui? Faça o bom uso de tudo isso. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Essa é a única ordem que eu te dou. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, Adão tinha a missão de, por meio da palavra de Deus, proteger o jardim da morte. E isso se fazia por meio da obediência. Use tudo isso, menos isso. Obedeça isso, você vive. Obedeça isso, você vai poder trabalhar e a terra vai prosperar de modo seguro. Siga somente essa orientação, você vai guardar o jardim. Então, que nós vemos no capítulo 2, verso 18, diante dessa missão importantíssima, grandiosa e pesada, Deus também criou o homem de modo incompleto. Sabendo então que um dos aspectos ia se manifestar na masculinidade dele, mas um outro aspecto iria complementá-lo. E aí no capítulo 2, verso 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. E na solidão masculina, Deus resolveu da seguinte forma, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, alguém para auxiliá-lo de modo igual, ou seja, aquela que estará do lado dele para complementar naquilo que ele precisa ser complementado, certo? Por isso nós percebemos então homens e mulheres como não competidores, mas complementares. Onde a masculinidade não é igual à feminilidade e a feminilidade não é igual à masculinidade. São diferentes e complementares. Esses dois seres complementares então, eles vão ter missões distintas. Sendo a missão masculina a seguinte: proteger, prover, liderar. E a missão feminina, auxílio idôneo a essa missão masculina de proteger, prover, liderar.
sendo ela beneficiada da missão dele e ele beneficiado da missão dela. Certo? Então, diante dessa condição, um homem, ele é homem se ele estiver apto e realizando a missão de proteger, prover e liderar sua família e a sociedade. Ser homem, do ponto de vista bíblico, é um ser chamado e capacitado por Deus para proteger, prover, liderar. Ok? Um homem que nasceu homem, mas não provê ou não protege, ou não lidera no bom sentido, não digo assim ser chefe, não estou falando de cargo hierárquico, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no sentido bíblico, do líder servo, certo? Um homem que não faz uma dessas coisas, ele pode ser macho, mas ele não é homem. Porque ser homem é uma questão moral. Já viu que na sociedade a gente tem isso? Seja homem, rapaz. Você não disse que é isso? Faça o que você disse. Não é assim que a gente fala, não é? Seja homem, rapaz. Tenha palavra. Porque esse conceito ele está se perdendo. Mas ser homem é ser alguém que possui uma moral, capaz de proteger, prover e liderar. Diante disso, Deus então, Ele agora cria a estratégia, a instituição de multiplicação. Lembra que a missão do ser humano é ser imagem e semelhança de Deus, refletir na masculinidade, refletir na feminilidade, o ser de Deus. Os dois juntos possuem o mesmo valor, mas são complementares, sendo um a missão de proteger, prover, liderar, e o outro a missão do auxílio idôneo. Agora Deus vai então criar um meio de multiplicar. Esse meio de multiplicar se dá por meio de uma instituição. E no capítulo 2, verso 24, Deus cria essa instituição. Capítulo 2, verso 24 diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque o texto diz: deixará o homem. Primeiro, se o homem tem a responsabilidade de liderar, deveriam os rapazes serem aqueles que primeiro pensam em casamento. O que nós temos na sociedade comumente? Um rapaz que fica enrolando anos e anos e anos e anos e anos e anos. Por que ele faz isso? Porque ele não quer responsabilidade. Ele não quer liderar. Ele quer usar, abusar e depois dispensar. Ele não está sendo homem. Ele está sendo um macho, mas não um homem. Por isso, quando alguém chega para mim e diz: pastor, quem tem que ter a iniciativa de pedir em namoro? Deixa eu dizer para você, vou dar a dica, né? Se chegar um rapaz na minha casa e disser assim: não, sua filha me pediu em namoro, eu já digo: olha, acaba com esse negócio. Porque a iniciativa tem que ser do homem. Isso mostra posição. Isso mostra intenção. Essa ideia desconstruída aí de dizer: não, é porque... Não aceite isso, homens. Não aceitem isso. Não estou dizendo que você vai tolir ou você vai impedir a mulher de tomar posição. Não é isso. Elas também não é um objeto que tem que aceitar o que você... Não é isso não. Entenda isso não. Mas a posição, ela tem que vir de você. Porque você é o responsável por conduzir o relacionamento. Deus vai cobrar isso de você. Mas se é a menina ou a mulher que conduz esse relacionamento, quando Deus cobrar de você, Ele vai perceber que você nunca liderou nada, nunca tomou a margem. Não é o primeiro a pensar ou não, porque tem que haver acordo e diálogo. Mas eu estou falando de posição, atitude. E a atitude, então, na formação da família, começa-se, então, pelo homem, que deixa pai e mãe. Sabe por que o rapaz toma essa posição? Porque ele diz: pai,
eu tenho um emprego, tenho condição de sustentar uma família, tenho responsabilidade e tenho maturidade. Eu vou então cortar a minha dependência do senhor e da senhora, e vou então agora me unir à minha esposa, futura esposa, formando um novo núcleo familiar. Porque o núcleo familiar é a célula primária da formação do caráter humano. As procriaturas virão da família. E essa família precisa ser formada por um homem que lidera, protege e provê de modo responsável, assumindo essa posição, e de uma mulher que então assumirá a posição de auxiliadora idônea, para que juntos eles formem uma família para a glória de Deus. Por isso que é deixar pai e mãe, ou seja, cortar o vínculo emocional e espiritual dos pais, para assumir uma responsabilidade da qual você agora vai prestar conta diante de Deus. Depois, unir-se, ou seja, assumir de modo civil, de modo religioso, de modo responsável, uma união com aquela pessoa. Caindo na terceira etapa do processo, tornando-se uma só carne, ou seja, ganho de intimidade, que vai naturalmente produzir filhos no tempo devido. Filhos esses que serão criados num ambiente onde homem é homem, mulher é mulher, criança é criança, e não o reizinho da casa, sendo dado a ele limites, educação, visão de mundo, criando nele um senso de obediência, submissão à autoridade, regras, fazendo ele crescer como um ser humano saudável emocionalmente e espiritualmente. Esse é o propósito de Deus. Ou seja, qual é a ordem da criação de Deus? Deus ordena, o homem cabeça, a mulher auxílio, e ambos subjugam a criação. Essa é a ordem de Deus. O que é que a queda faz? A serpente, ele é o ser a ser subjugado, porque a serpente é um animal, e ele então está na criação, na esfera da criação, na esfera da natureza. O diabo então toma margem na serpente, assumindo a forma então de um ser da natureza, e essa serpente então conversa com a mulher auxiliadora, para que ela decida sozinha, ele, líder, ser omisso, e os dois juntos quebrarem a vontade de Deus. Ou seja, a serpente inverte o negócio. A mulher como auxiliadora passa a dominar a escolha de obedecer ou não sozinha. E o homem omisso, Adão omisso, segue apenas o fluxo do que está acontecendo. Adão foi omisso em sua liderança e falho em sua proteção. Resultado da omissão de Adão: covardia e irresponsabilidade. Vocês estão vendo que todos esses valores aqui são valores que a gente cobra dos homens e tem visto se perdendo nos homens. Vocês têm percebido isso? Homens covardes, homens sensíveis demais, homens irresponsáveis, fogem de trabalho, fogem de responsabilidade, só quer saber de curtição, só quer saber de brincadeira, só quer saber de jogo, se o cara trabalha em jogo, tudo bem, né? Mas só quer saber de diversão, de joguinho, de coisinha, de papinho, ele não quer assumir compromisso. O que é que tem acontecido? Você vai perceber que todo esse reflexo, a gente olha para dentro da família e a gente vê a família falhando exatamente nisso. Deixa eu descrever para vocês o que é que tem acontecido. Vamos lá. Homens omissos, covardes, homens que não assumem sua liderança. Quando eu digo liderança, não é um brucutu não, viu? Você vai me... Não, isso não é liderança não, isso é chefe. Chefe, as empresas estão cheias. Liderança é como Jesus, que lavou os pés dos apóstolos. Isso é uma liderança, viu? Serve, ama, respeita, protege, cuida. Isso é líder. Isso é o que um homem tem que ser. Homens
omissos, irresponsáveis, só quer saber de diversão, amiguinhos, só quer saber de curtir a vida, e aí larga na mão da mulher todo o resto. Às vezes eles até usam o trabalho como uma desculpa para fugir de casa. Não, é porque eu trabalho demais, mulher, por isso que não dá tempo de blá, 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 blá. Pronto, ele faz isso. Aí a mulher sente a ausência masculina. Essa ausência masculina faz com que a mulher, então, sinta essa angústia, essa falta. O que é que ela faz? Ela joga nos filhos, para que os filhos preencham o vazio que ela está sentindo pela ausência do esposo, do homem. Os filhos então passam a ficar sufocados com uma mãe extremamente, que eu já vi algumas até dizerem assim: primeiro meus filhos, depois meu marido. Você está matando sua família, porque você tem que valorizar seu esposo, e aí o esposo tem que valorizar a esposa. Esposo e esposa bem, casamento forte, filhos saudáveis. É assim que funciona. Se você inverter isso, você quebra o seu casamento e os seus filhos. Então a mulher, sentindo essa necessidade, ela preenche nos filhos. Aí o que é que acontece? Se for um menino, ela vai mimar o menino, fazer o menino ser para sempre criança. É um menino que não cresce. Meu bichinho. Esse menino que não cresce, vira um adolescente de 30 anos dentro de casa. As meninas hoje são incentivadas, não dependa de homem não. Bota para arrebentar, vá, corra, corra. Aí as meninas estão, elétrica, né? Correndo. Formação, lá em cima. Aí elas dizem assim: eu quero tanto um marido para eu casar. Olha para o mercado, só vê menino criado pela mãe até os 30 anos de idade como adolescente. Se apaixona pelo jovenzinho, todo galanzão, é o que eu sou o cara, gostosão, né? Zé Bonitinho. Aí o que é que acontece? Ela vai adotar uma criança para ela criar. O menino que a mãe não criou, ela vai terminar a criação dele. Sobrecarregada, vai ter um marido mimado, um cara que vai querer determinadas relações com ela, e quando ela não permitir, ele vai agredi-la. Como uma criança faz quando você nega o brinquedo dela. Por quê? Mamãe me dava tudo que eu queria, então você tem que fazer a mesma coisa. Se você não fizer, eu vou aí buscar. E aí eu descrevi, eu acho que a maioria dos lares atuais. Qual é a consequência do pecado? Que a gente percebe aqui em Gênesis capítulo 3, do verso 9 ao 12. Olha só a atitude, capítulo 3. Olha a atitude de Adão. Adão então, machão, como ele achava que era, né? Homão. Verso 9. O Senhor Deus chamou o homem. Aqui havia já a criação de homem e mulher. Deus havia dado a ordem para Adão, não foi para Eva. Mas Eva não sabia, porque Adão tinha a responsabilidade de passar a ordem e manter essa ordem ensinada e vivida. Afinal de contas, era a responsabilidade dele. Ele não fez, foi omisso. E Deus então chama Adão. Ou seja, se você contratou um gerente e entregou a chave da loja para o gerente, quando você vai embora e você volta de viagem, você quer que o gerente entregue a loja do jeito. Você vai chamar o empregado, um funcionário, você vai chamar o secretário, você vai chamar o pessoal de contas a pagar, você vai chamar o supervisor, você vai chamar o gerente. É o cara responsável. Não foi a ele que você entregou a chave? Deus chamou o gerente. Adão, onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Adão. Adão então, como a maioria de nós, faz o quê? Tanto homem e mulher, a desculpa é a mesma, né? Mas aqui eu estou me concentrando na atitude de Adão como gerente, né? Como líder. A mulher que me deste. Deus, o Senhor me deu uma mulher bichada. O Senhor me deu uma mulher complicada. Deus, se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor,
Uma mulher submissa, uma mulher que me respeitasse, uma mulher que quisesse andar comigo. Mas o Senhor me deu uma feminista. O Senhor me deu uma mulher moedeira. O Senhor me deu uma mulher complicada. O Senhor me deu uma mulher difícil. A culpa é tua, primeiro. A culpa é tua. Segundo, ela me deu da árvore e eu comi. Porque ele não diz assim, eu tropecei e caí de boca na maçã. Na maçã não era maçã, né? Mas o pessoal diz que é maçã. Caí de boca, pá, eita, foi sem querer. Não, ele foi omisso. E na hora que ele foi omisso na proteção e liderança, que Deus chamou ele à responsabilidade, ele foi covarde. E disse, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é tua e a culpa é dela. Vou dizer uma coisa para você, meu querido homem. Você nasceu homem? Nasci, pastor. Tá certo. Isso é fácil você conferir, certo? Nasceu homem, nasceu? Nasci. Ok. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter casado com um cão chupando manga. Mas Deus vai cobrar de você a responsabilidade da sua casa. Você pode ter casado com Jezabel. Você pode ter casado com uma serial killer. Mas não importa. Deus irá cobrar de você a responsabilidade do seu lar, do seu jardim. Entenda isso. Porque nós, tem para quem gosta de cultura popular, né, cultura pop, tem um filme, muita gente vai saber a referência, em que o Homem-Aranha ouviu do tio dele, esqueci o nome do tio, mas ele ouviu a seguinte frase. Como é o nome do tio? Tio Ben, isso mesmo, tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Por isso, meu querido homem, você diz assim, eu sou homem, eu sou o cabeça do meu lar. Ha, ha, ha. Pobre de você. Segura o peso da responsabilidade. Porque quando chegar no céu, e Deus perguntar, onde você estava quando seu filho, quando sua filha, quando sua esposa, se você disser, foi a mulher, já era. Para aí. Não. Você é o cabeça. Você recebeu a responsabilidade. Quem mandou você fazer o que foi feito. Quem mandou você ser omisso. Irmãos, homens, isso é uma grande responsabilidade. É necessário nós entendermos. Porque a paternidade vem disso. Paternidade, gente, não é só porque o menino ficou grávido, agora pronto, agora eu sou pai. Não é assim não. Eu sei que nosso irmão Kleber, né, descobriu a sua paternidade nos 45 do segundo tempo. Mas todos os pais vão entender o que eu estou dizendo. A mãe, quando descobre que está grávida, o corpo dela começa a mudar completamente. Ela já está assumindo uma série de fatores da maternidade. A mãe, ela passa a amar a criança no dia que ela foi concebida. Quando ela descobre, ela já começa... A gente que é homem é diferente. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, vê só a mulher reclamando, vê a barriga crescendo e fica assim de longe olhando, dizendo, o que é que tu quer, homem? É um desejo, é não sei o que lá, e fica tentando arrumar, tentando ajeitar, não sei o que lá, mas a gente ainda não entende. Quando começa a comprar remédio, ter que fazer hora extra para pagar a fralda, começa a ter responsabilidades, aí você começa a ver o peso da paternidade. Então não é só porque fez menino que vira pai não, viu? Entenda uma coisa, eu comecei a mensagem falando disso. Ser pai é uma questão moral. Não é uma questão biológica apenas. É uma questão moral. Por isso tem muito cara que faz filho, mas não é pai. Até posta. Eu estou tão feliz de ser papai, tu é uma bênção na minha vida. Mas é ausente, não está nem aí. Quem cria é a avó, quem cria são os outros. Mas o cara não está nem aí com nada. Não é pai. É um macho que fez um filho. Procriou. Mas ele não é pai. Está entendendo? E você pode até mentir que você é pai. Mas vai existir um rei, um juiz, que você vai chegar na frente dele, ele vai meter um dedo gigante na tua cara e dizer, onde você estava? Se a tua resposta for aos pés do Senhor, de joelho e clamando pelos meus filhos, pela minha esposa e servindo ao Senhor, ele vai dizer, louvado seja o meu filho que te salvou. Agora, onde você estava? Estava jogando com os amigos. Te prepara.
Porque a advertência está sendo dada. Não podemos ser irresponsáveis. Precisamos como homens. E aí vem a grande questão. Hoje, os rapazes estão sendo criados, mimados pelos seus pais. O cara não arruma nem o quarto e quer ter uma mulher. O cara não faz um trabalho da escola e quer casar. O cara não honra um compromisso, nem de falar a verdade com o pai e com a mãe. Quer achar que vai ter moral de liderar uma casa. Nós, pais, temos a responsabilidade. Você que é pai de menino, entenda uma coisa que eu vou te dizer agora. Primeira responsabilidade tua, ser homem. Na frente do teu filho, seja homem. Fale a verdade. Se você errar, reconheça o teu erro. Filho, eu errei. Eu já fiz isso na frente dos meus. É desconfortável, gente. Dizer, olha, eu errei. Eu já repreendi os meus de maneira mais dura. Depois eu cheguei e disse assim, eu exagerei. Me desculpe, me perdoe. O orgulho da gente faz assim, se entroncha todinho assim, mas a gente tem que ser homem. Primeiro, seja homem, na frente do seu filho. Segundo, seja marido. Ame sua esposa na frente do seu filho. Para ensinar para ele o que é amar uma mulher. Respeitar uma mulher. Honrar uma mulher. Honre sua esposa na frente do seu filho. Não maltrate, não despreze. Mostre para eles que sua esposa é mais importante do que eles, do que os filhos. Faça isso. O seu menino, ele vai aprender a ser homem. Assim. Terceiro, exija dele responsabilidades voltadas primeiro para proteção. Não deixe ele machucar meninas nem outras pessoas. Ensine para ele que se ele é forte, se ele faz um esporte, se ele tem uma certa habilidade, não use isso para prejudicar ninguém. Segundo, ensine o seu filho responsabilidades dos exercícios da escola. Ensine a ele que a escola é o trabalho dele, o trabalho é o emprego dele. A provisão dele vai vir da escola, ele vai fazer os exercícios. Numa determinada idade, dê responsabilidades para ele fazer dentro de casa. Terceiro, liderar. Ensine ele que ele como homem não tem que ser influenciado pelos amigos, mas onde ele estiver, ele tem que influenciar os outros. Ser líder para o bem. Se nós homens, pais de meninos, ensinarmos os nossos filhos a serem isso, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai ter uma geração poderosíssima nas mãos de Deus em relação a essa geração imbecilizada que está vindo aí. Hoje você vai conversar com um menino com 18, 19 anos, o menino está com a barba descendo, porque aquele jogo é muito massa. Eu já repeti 5 anos, porque agora meu pai vai me dar uma bicicleta se eu passar de ano. Dê-lhe uma cambada. Diz assim, passar, dou uma cambada. Aí você por um instante passa, que é tua responsabilidade, meu camarada. Não é dar prêmio para você fazer o que você tem que fazer, não. É sua responsabilidade, é o mínimo que você tem que fazer. Certo? Mães. Deixem os pais ensinarem os seus filhos a serem homens. Para com esse ninguém bichinho machucou a canela. Machucou, foi? Levanta aí, rapaz. Não, bichinho, deixa o homem ser homem para o filho, para ele aprender. Deixa o cara ser macho na frente do... Mostrar para ele o menino ser duro, ser forte, ser macho, ser valoroso. Para com isso. Deixa o teu marido ensinar o teu filho a ser homem. Hoje, as mães são as maiores responsáveis pela... Os pais são omissos e as mães são as imbecilizadoras dos filhos. Pelo amor de Deus. Já chegou momentos, eu lembro, que meu pai chegou assim, ei rapaz, para com esse negócio. Oxi, seja homem, rapaz. Aí minha mãe ficava na dela. Minha mãe sempre foi muito durona, né? Mas meu pai dizia, ei, isso não é jeito de homem não, rapaz. Toma um jeito. Aí eu
Isso foi me ensinando, isso foi me mostrando. Às vezes coisas que você acha besta, boba. Então, mães, ajudem nesse processo. Olha a consequência da omissão. Olha o capítulo 3, verso 17. Vamos lá, capítulo 3, verso 17. Por causa da omissão, Deus então lançou a consequência do pecado sobre Eva, sobre a serpente, agora vai lançar sobre o homem. Olha o que é que ele diz do homem, de Adão. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse. O que Deus está dizendo não é porque o homem não tem que ouvir a mulher não, gente, pelo amor de Deus. Quanta bobagem eu já fui fazer e minha esposa chegou e disse: ei, está errado isso. Eita, é mesmo, tu tem razão. Quantas vezes? Várias vezes. Eu sou muito acelerado, gente, ela é muito mais prudente. Então, enquanto eu puxo, ela puxa do outro lado. Espera aí, vamos aqui, vamos devagar. É um auxílio. É a liderança serva. É assim que funciona. Só que o problema aqui é que Deus disse: olha, você deu ouvido a ela no lugar de dar ouvido a mim. O que isso significa? Se por acaso Deus usar a tua mulher para dizer uma coisa para você e você não quiser ouvir tua mulher, sabe o que você está fazendo? Você continua não ouvindo Deus. Deus vai chegar para você e diz: por que você não ouviu sua mulher quando eu usei ela para falar com você e você quis ouvir você mesmo? E seu orgulho, sua vaidade, sua arrogância. Só que aqui o fato era o contrário aqui, porque na realidade a serpente enganou Eva para que Eva, ao invés de ser auxiliadora, ela se tornou atrapalhadora. E Adão amou isso. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aconteceu o que aconteceu. Então Deus disse: por que você deixou de ser líder? Por que você foi omisso à minha ordem, à responsabilidade que eu te dei? Olha o que é que ele diz: maldita é a terra por sua causa. Gente, homens, a visão católica diz que muitas vezes culpa a mulher. Não, porque o fruto foi a mulher que deu. Quem mandou o cara? Não, olha o dedinho aqui, ó. Fazer bem assim para você ver que é não mesmo. O maior responsável por toda a miséria do mundo que está hoje chama-se Adão. Eu e você, homem, somos os responsáveis. Deixa eu dar uma prova para você. A maioria da população carcerária são de homens. Os que mais morrem em guerras são homens. Os que mais se acidentam fatalmente em trabalhos perigosos são homens. A maioria da população de rua, nas drogas, no álcool, são homens. Homens maus provocam danos terríveis. As lideranças mais perversas da história foram homens. Estupros, violência em todos os sentidos. E tudo isso acontece porque também homens bons estão de braços cruzados, que poderiam impedir muito disso. Homens que abandonam seus lares, ou mesmo que estejam presentes, são omissos em sua responsabilidade na educação dos seus filhos. Produzem danos imensos na vida do seu filho e na vida de sua esposa. Homens que objetificam mulheres e desprezam as mulheres, machucam as mulheres, são violentos com elas, geram uma reação feminista. Uma reação. Não tira a culpa do pecado feminino também em algumas dimensões. Não tira, não anula, certo? Mas explica alguns comportamentos. As feministas piram com o que eu vou dizer. Mas vai procurar olhar para a maioria das meninas que se metem com o feminismo, vai procurar saber a experiência dela com o pai. A maioria esmagadora tiveram pais abusivos, ausentes, violentos, dos mais diversos, piores tipos de homens. A ausência da figura masculina está permitindo a desconstrução da masculinidade. Existe agora um conceito chamado masculinidade suave. Os camaradas... Olha, gente, é óbvio que imagem não dá caráter, certo? Mas aponta algumas coisas. Os caras tudo unha pintada, tudo os cabelinhos, tal, tudo na modinha, arrochadinho, pititinho, mamá. Os caras que se você gritar com ele, ele faz: você feriu meus sentimentos.
A gente tem vivido então essa desconstrução. Não estou dizendo que homem tem que ser um ogrão, brutão, cuspindo no chão, eu sou macho. Não tem nada a ver com isso. O maior exemplo de homem é Jesus Cristo. O maior exemplo de homem que já existiu. Serviu, amou, respeitou mulheres, foi líder, foi servo, foi protetor, foi provedor de todos nós, é provedor de todos nós. E aí, meus irmãos, olha o que é que acontece. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Ou seja, homens, vocês vão tentar agora prover para suas famílias, trabalhar para tentar tirar o sustento, para fazer os teus projetos, mas vai ser difícil. O pecado vai se levantar, e você vai brigar com a terra vai brigar com você, você vai brigar com a terra. Tu vai envelhecer, envergar, cansar, e no fim, no suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, porque dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, tu vai brigar com a terra e no fim a terra vai comer você. Que cena horrível, né? Você já percebeu? Não, eu falei hoje pela manhã, meu pai, ele sustentou os filhos com a máquina de escrever. Às vezes eu acordava às 7 horas da manhã, estava lá. Porque a máquina de escrever faz barulho, né? Porque ele é contador, aí eu ouvia isso. Hoje ele tem um problema de tendinite no dedo. Ele diz, esse meu dedo, eu não sei o que foi que houve. Eu digo, pai, isso é mais de 50 anos de profissão. É possível que você não saísse com uma sequela. Já viu gente que trabalha na terra, que fica encurvado? Aquele velhinho que sustentou 20 filhos, 30 filhos, criou tudinho. Homem de garra, homem honesto. As pessoas dizem assim, meu pai, o bicho é desenrolado, o bicho era homem mesmo. Mas no fim a terra, já era, meu velho. Você não vai ter força para sempre. Seus passos vão ficar mais lentos, seu corpo vai cansar, a doença vai chegar. Essa é a realidade do pecado no mundo. Mas aí, meus irmãos, pastor, diante disso, o que é que eu faço? Eu sou descendente de Adão, eu sou um homem que tenho tendências a ser covarde, a ser omisso, a ser preguiçoso. Às vezes eu quero fugir das coisas, eu quero inventar um jogo, inventar umas coisas para fugir da minha responsabilidade. Eu vejo isso dentro de mim, o que é que eu faço? Isso afeta a tua paternidade. A tua masculinidade afeta teu casamento afeta teus filhos. Então, ou você corrige a masculinidade para corrigir o teu casamento e corrigir os filhos, ou então não tem caminho. Então, primeiro você precisa resolver o primeiro problema que tem dentro de você, o pecado, que te leva a ser um Adão. Como? Romanos capítulo 5, verso 12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos consequência disso, infelizmente, meu querido irmão. Mas aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão é espírito vivificante. Nós fomos criados em Adão. Caímos em Adão. Mas Deus enviou um outro Adão, que Adão não foi. Um Adão que é espírito vivificante, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A única forma, você pai, esposo, de você ser alguém diferente é se você nascer de novo. Porque se você ficar do jeito que está, Adão vai te levar a ser comido pela terra e condenado pelo inferno. Mas se você abrir sua vida e seu coração para o novo Adão, você será tornado nova criatura. E nele você será o homem que Cristo foi. E que Adão nunca foi. Adão, ele disse para a esposa Eva, ele disse a respeito de sua esposa, quando Deus questionou, o que é isso, o pecado? Ele disse, o pecado é dela e você tem culpa nisso, eu não tenho nada a ver, joga o raio na cabeça dela. Adão fez isso. Cristo fez o quê? Deus disse, que pecado é esse? Cristo disse, esse pecado é dela, da minha noiva, mas eu pago
pelo erro dela. Porque eu a amo, quero protegê-la, quero liderá-la, quero provê-la. Eu sou o verdadeiro Adão, que Adão não foi. Pai, lança sobre mim o raio do pecado que ia lançar sobre ela. Por isso que Cristo é um modelo. Para mim e para você, homem. Por isso que Cristo é um modelo para você, jovem menina, que está aí na fase da pesquisa de mercado. Se você olha para um rapaz, metidão a gostosão, olha para o rapaz que não quer saber de responsabilidade, não quer saber de estudar, não quer saber de nada, filhinho de papai, menininha, mamãinha, guim. Pula fora, minha filha. Chuta, vou dizer não, porque o pessoal pode me dizer que é intolerância religiosa. Vai-te embora, corre para longe. É melhor pegar a cruz de Cristo do que essa cruz de Caravaca. Tu vai entrar numa fria. Tu vai ter que criar alguém que a mãe falhou e o pai não está nem aí. Tu vai arrumar bronca para tu. Não vai nessa onda. E não pensa assim, não, mas hoje com as chances que as mulheres têm, eu vou assumir o trabalho, tu vai se sobrecarregar emocionalmente, tu vai se sentir atarefada, vai se sentir responsável por proteger. Tu vai se acabar. Isso vai acontecer. Pastor, e se eu já casei com esse tipo de sujeito, o que é que eu faço? Primeiro, jejum e oração, minha querida irmã. O joelho no chão, clama ao Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim. Sabe por quê? Porque se tu tentar corrigir o cara no grito, tu não consegue. Porque Pedro disse que a mulher não ganha o marido no grito, não. Pelo contrário, o grito faz o cabra ficar com mais raiva ainda e fazer de propósito. Aí tu vai pirar o cabeção. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido pelo testemunho, por um espírito manso e muita confiança em Deus. Aí sim, meu amigo, quando você vai jogar futebol e Deus está no teu time, cuidado com o time adversário. Coitado do time adversário, não segura uma bola. Porque o pé de Deus é pesado, viu? Então, minha querida irmã, espera no Senhor, ora. Faça a tua parte também testemunhando, porque uma vez eu fui chegando na casa de uma pessoa conhecida, pessoa crente. Quando cheguei na porta, a pessoa, filho de não... Nossa. Aí eu, pastor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aí eu estava tão envergonhado, que eu devia ter dito, gente, é porque eu perdi a chance. Mas eu devia ter dito, eu ouvi que fosse a graça e a paz que você acabou de falar para o seu filho ali. Uma pessoa dessa dentro de casa ainda diz assim, pastor, meu esposo, pastor, ele não se... Como é que está teu testemunho dentro de casa? Como é que está a tua vida? Teu marido vê Jesus em você? Meus irmãos, Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, imita Deus. É assim que Efésios 5:1 diz que nós devemos imitar. E aí, como é que eu conserto agora? Primeiro você vai ter que consertar a sua imagem, como homem. Eu não consigo, pastor, ser um homem masculino por causa do pecado que habita em mim. Entregue sua vida a Cristo, se torne nova criatura. Corrigir minha identidade. Sou um homem masculino. Ok, segundo passo, consertar meu casamento, meu relacionamento com minha esposa. Efésios 5:25, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Corrigir meu relacionamento copiando Cristo. Ou seja, Deus escolheu o casamento para ser um teatro que aponta para o amor dele por mim. Olha só que interessante. Deus disse assim, eu quero alguma coisa, é óbvio que não foi assim, mas Deus, eu quero alguma coisa que mostre, que encene como eu amo minha igreja. Aí Jesus disse, pai, uma ideia. Quando eu for lá salvar, eu não vou ser o outro Adão, então eu vou ser o esposo para essa igreja que Adão não foi.
Então, o quanto eu amo esse povo é o fato de eu me entregar, abrir mão de mim mesmo para servir e amar, proteger, prover e liderar a minha igreja. Quando eu for isso, Pai, e aquele homem que crê em mim conseguirá, por meio do Espírito, experimentar e vivenciar esse amor que eu tenho pela minha noiva, ele vai conseguir representar com a esposa dele. E quanto mais cheio do Espírito um homem tiver, mais ele amará, protegerá, vai prover, vai liderar a sua esposa. Pastor, eu sou cheio do Espírito, eu falo línguas, dou rodopio na igreja, eu digo, tu ama tua esposa? Não, então você não é cheio do Espírito. Você pode dar rodopiar, fazer o que for na igreja. Você maltrata a sua esposa, bate na mulher, bate no cachorro, bate no menino, não lidera, é omisso, é covarde. Tu não é cheio de nada, tu é cheio do mé. É isso que você é cheio. Da mentira. Mas do Espírito não é. Então o Espírito Santo está aí, meu querido homem, para consertar teu casamento, te ensinando a amar. É fácil? Não é. Se a mulher for aquela rixosa, moedeira, no pé do vinho, e aí, pastor, você vai culpar Deus? Foi tu que me desse? Não, você vai amar. Estou dizendo também que para as mulheres é fácil, né? Determinados homens aí que é complicado. Estou falando, porque meu canhão está virado para os homens, certo? No dia que for dia das mães, eu viro para vocês. Olha só que interessante. Você lembra da ordem do Éden? Deus ordena, o homem cabeça, mulher auxílio, família subjuga a criação. Adão cai, pum, quebra tudo. Homem deixa de ser homem, mulher deixa de ser mulher, casamento deixa de ser casamento, filho desobedece pai. É a maior bagunça que a gente vê aí. Cristo vem, faz o quê? Deus capacita em Cristo. O homem se torna o cabeça como Cristo. Ama sua esposa como Cristo. A mulher é amada como igreja. E a família é criada para testemunhar filhos que adorem ao Senhor. Eita, que beleza, que lindeza, que fantástico. Pastor, ok, eu consertei minha identidade, consertei meu casamento em Cristo, como nova criatura. Como é que eu conserto minha paternidade? Agora, meu querido irmão, Lucas 11, do 11 ao 13, Deus é o nosso modelo de pai. Ele escolheu a paternidade para se revelar. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, você dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Deus é o nosso modelo de pai. E aqui, meus irmãos, para a gente fechar, homens, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Deus escolheu revelar-se numa figura chamada Pai. Deus Pai. E aí Deus escolheu, Unidurité, Salamé, Minguê, homens. Vocês irão assumir a paternidade para representar quem eu sou na vida dos seus filhos. Ok? Ok. No dia que o teu filho começar a relacionar-se com Deus, que imagem de pai ele vai projetar em Deus? Um pai omisso? Um pai violento? Um pai que não está nem aí, é só liberdade? Que tipo de pai você está representando para o seu filho e para o mundo ver, olhar para você e dizer assim, caramba, que pai é esse? Que tipo de pai você está sendo? Pastor, eu falho. É verdade, eu também, viu, meu irmão? Você não está sozinho nisso, não. Mas todas as vezes que eu acerto, eu digo assim para o meu filho, sabe por que eu acertei? Porque Cristo habita em mim. E Ele está me fazendo ser o pai que Ele é. E quando eu erro, eu digo assim, meu filho, o Pai Celestial não é assim como eu. Eu sou falho, Ele é perfeito. Confie nele, espere nele. E ore por mim, para que eu seja um pai que você precisa que eu seja.
Eu nunca vou ser perfeito, mas eu vou lutar para que Cristo me transforme. Ou seja, naquilo que você acerta, louve a Deus por isso. Naquilo que você erra, diga para o seu filho: não olhe para mim, filho, olhe para Deus. Ele é um pai muito melhor do que eu. E a graça vai operar em você e por meio de você. Mas você precisa compreender que você está quebrado em Adão e só pode ser consertado em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça. Pai, nos transforma em pais que aprendem a refletir sobre quem Tu és. Esposos que refletem quem Cristo é. E homens que refletem a masculinidade que Adão não foi. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nesse mundo que tem perdido valores, a sermos homens de honra, de valor, e ensinar os nossos filhos a crescer nos Teus caminhos. Ó Deus, obrigado por Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém.